mais uma vez. O impossível. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa noite. Eu confesso aos irmãos que eu não sou pregador. É muito bom quando a gente está apenas por trás dessas câmeras ajudando o nosso pastor a fazer a transmissão e levar o que Deus tem feito neste lugar até os irmãos e os amigos do Evangelho que estão a nos ouvir. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao meu pastor Gilberto, representando muito bem o nosso pastor presidente, e aos meus presbíteros que estão aqui na minha retaguarda, no qual com certeza teriam uma porção bem mais do que a minha para trazer para a igreja, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Aprendi desde pequenino, vendo meu pai se esforçar e ir à igreja, muitas das vezes chegando já tarde do trabalho. Ele sempre trabalhou com padaria, e ele sempre chegando tarde do trabalho, às 8 horas da noite, 8h30, às vezes 8:50, ele botava o terno, pegava a Bíblia, ia para a igreja, e eu, às vezes, eu brincava com ele, dizia: papai, foi só dizer amém com os irmãos. Mas ele ia e ele me ensinou desde pequenino que a gente tem que buscar ao Senhor em todo o tempo. E aqui nessa noite tem um povo, tem uma igreja que não está perdendo tempo, está entregando o seu tempo para Deus. E eu também, irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando de uma singela palavra, mas que ao mesmo tempo é muito poderosa da parte de Deus, porque quando a Bíblia está aberta, que Deus começa a falar, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser até um ímpio. Deus, ele fala e a terra se cala e todos conhecem a sua voz. E ele já tem falado nessa noite. Deus já tem se manifestado nessa noite através da sua palavra, através dos cânticos, e nós temos sentido a sua presença. E eu gostaria de dizer para você que nessa noite veio aqui, e que ao sair de casa se perguntou: por que eu vou para a igreja hoje? Eu não sei por que eu vou para a igreja hoje. Eu senti vontade, alguém me convidou e eu vou, e você está aqui nessa noite. Saiba que Deus, ele falou para você, ele continuará falando ao seu coração. Basta que você creia, basta que você abra os seus ouvidos, o seu coração, guarde esta palavra, porque Deus tem um plano e tem coisas lindas para a tua vida. Nós temos visto ali, eu e o nosso irmão Maurício, nós fazendo essa transmissão aqui, ajudando o nosso pastor, os testemunhos que nós temos lido ali através dos comentários, que, irmãos, é muito rico estar na presença do Senhor. Eu vejo muita gente comentar ali e dizer que teria muito desejo de estar aqui neste culto, né? Porque muitas vezes não tem próximo da sua casa uma congregação para frequentar, e muitas das vezes estão enfermos, quando a oportunidade tinha de ir, e não foi, muitos estão detidos por uma enfermidade, e eles comentam, a gente chega a ver sinceridade nas palavras, que desejariam estar aqui neste culto, e sente de lá, às vezes de qualquer parte do Brasil. Já vimos comentário do Japão, já vimos comentário da França, da Inglaterra, da China também. E Deus, ele tem falado fortemente, como se a pessoa estivesse aqui. E se você está aqui nesta noite, se você está aí nas redes sociais, cultuando conosco, você pode fazer também a sua decisão para Cristo nessa noite. Escreva ou dobre seu joelho e confesse com a sua boca, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração te arrependeres, Deus, ele é justo para te perdoar. Ele tem um encontro contigo nesta noite e ele vai mudar a tua vida. E eu, para poder me expressar melhor, eu estava lendo um texto da palavra de Deus.
que está no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Amém, meus irmãos? Ao homem foi destinado morrer uma única vez, e após isso, o juízo. O que você fez aqui está feito. E o que você vai receber após abrir os olhos para a eternidade, você sabe. Porque você tem uma vida e você vai prestar conta dessa vida a Deus. E, meus irmãos, nós conhecemos uma passagem bastante falada e pregada nas igrejas de Lázaro, de um amigo de Jesus, um amigo íntimo de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de João, carta do discípulo de Jesus Cristo, apóstolo João, capítulo 11, livro de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Que nos diz a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é bem conhecida já de todos que conhecem essa passagem, mas a Bíblia nos relata a história de um homem. A Bíblia não traz muito detalhe sobre a vida desse homem, mas ela faz menção de uma parte muito importante aqui, que Lázaro era um amigo muito amado de Jesus. Se a gente decorrer no versículo, quando as pessoas chegam para Jesus, já bem aperreado já com a situação, porque Lázaro estava enfermo, prostrado naquela cama, e já conheciam que a situação dele era para a morte. Jesus, ele ouvindo, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E a gente, às vezes, nos perguntamos o porquê que Jesus ele cria situações para que aconteça a manifestação da sua glória. E nós entendemos, ao ler as Sagradas Escrituras, que o coração do homem é duro, que o coração do homem, às vezes, ele se coloca em posição de uma pedra, de um ferro, e não se deixa ser convencido por outrem, não se deixa ser convencido pelo que vê. E muitas vezes Jesus, ele nos ensinou dessa forma, e nós aprendemos que ele precisa criar situações adversas para que o homem seja convencido do que está acontecendo. E há uma tradução judaica que, após o morto estar 3 dias, após ele morrer, ele tem até 3 dias para ressuscitar. Que dependendo da ocasião que ele tivesse morrido, ele poderia voltar a viver com até 3 dias. E muita gente aqui conhece esse relato. E Jesus deixou passar. Primeiro dia, as pessoas chegaram para ele: Mestre, Lázaro está bem enfermo, e é o teu amigo que tu amas. E Jesus: deixa ficar. No tempo certo, a glória do Pai se manifestará.
E passaram-se o segundo dia, e as pessoas, mestre, ele disse, agora não. E continuava a ida dele para Jerusalém e ter com as pessoas que estavam a precisar da presença dele. E ao terceiro dia, Jesus, ele escuta mais uma vez as pessoas apertarem a ele pela situação de Lázaro, e ele disse, agora não, ainda não é chegada a minha hora. Eu me lembro da passagem do milagre, o primeiro milagre que Jesus ele realizou, manifestando o seu poder e transformando água em vinho. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Eu creio que ele deve ter dito também para algumas pessoas que apertavam ele, ainda não é chegada a minha hora. E após 4 dias, Jesus decide ir até aquela aldeia e ter com Maria, com Marta, a irmã de Lázaro, para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus indo àquele lugar, meus irmãos, a Bíblia nos diz que no versículo 23, Jesus responde para Marta dizendo, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Mas eles não estavam crendo. O coração estava endurecido, estava fechado para o milagre. A Bíblia fala, irmãos, que muita gente seguiam a Jesus, mas às vezes eles só estavam ali interessados no milagre, e depois do milagre eles iam embora. Muitos nem agradeciam a Jesus pelo milagre, muitos recebiam a bênção e iam embora. Muitos só foram naquela multidão comer pão e peixe, depois foram embora porque sabia que Jesus iria realizar aquele milagre. E hoje tem pessoas assim, dessa forma, que não acreditam em Jesus, que veem os templos lotados, veem as igrejas cheias, veem a dificuldade que os pastores encontram para dirigir rebanhos, para implicar a doutrina, para corrigir, para poder viver uma vida de santidade. O mundo está aí como testemunha, mas muitos não acreditam na realidade. E mesmo assim, acontecia naquela época. Muitos rodeavam Jesus, seguiam-no, mas não acreditavam piamente ao ponto de crer nas suas palavras e fazer o que ele mandava fazer. E Marta foi uma delas. Ela respondeu para Jesus, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. No dia da ressurreição de todos os justos, Lázaro irá ressuscitar. E Jesus pergunta, crês tu isso? Jesus conhecia o coração dela. E ainda a manifestação da glória de Deus ainda não tinha acontecido. Lemos no início do capítulo 11 que Jesus disse, isso não é para a morte, mas sim para que seja manifesta a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aconteceu o milagre, irmãos. Jesus ele chega, entra na aldeia e a Bíblia diz que Jesus ele faz uma oração. Eu acho bonito, irmãos, que o próprio Jesus nos ensinou a ser humilde. O próprio Jesus nos ensinou a ser dependente. E tem muitos ímpios que nos dá lição disso. Tem muitos ímpios que fecham seus olhos e oram agradecendo a Deus pelo alimento, dobram seus joelhos antes de dormirem e agradecem a Deus pelo dia. Tem muitos que reconhecem, mas ainda estão com o coração fechado para servir a Deus de corpo e alma. E, quem sabe, tem pessoas nessa forma a nos ouvir nesta noite. E daquela mesma forma que aconteceu naquele dia, como eu falei que hoje tem, as pessoas não estavam ali porque estavam acreditando, mas muito por curiosidade. O que eu acho bonito no versículo 41, depois que tiraram a pedra que Jesus ordenou, o próprio Jesus ele fez uma oração. Ele olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele já sabia que o milagre iria acontecer. Eu bem sei que sempre me ouves. Isso é convicção, irmãos. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor,
E eu pergunto para você: você está no meio dessa multidão que está só ao redor? Ou você está numa multidão que está com o coração devotado para se receber a Cristo? Está com o coração nesta noite quebrantado, entregue totalmente a Cristo, acreditando que este povo aqui que faz barulho, um dia vai desaparecer. Este povo vai desaparecer. Muitas vezes você sai de casa, não é crente, vem aqui para ouvir a voz de Deus. E sabe que Deus está falando, e sabe que Deus fala, e sabe que Deus está aqui todos os cultos. E você vem, mas você volta do mesmo jeito, um coração fechado. Porque muitas vezes você não consegue se dobrar e deixar o que te prende. Mas você sente Deus falar no seu coração. Você sente a voz de Deus, você escuta a voz de Deus, você chora. Você se pega cantando, você se pega dando glória a Deus, mas você precisa fazer uma decisão. Um certo sábio disse: para o homem ir ao inferno, escute essa frase que muito me chamou a atenção. Para o homem ir ao inferno, basta apenas. Eu vi essa frase da boca do pastor Antônio Gilberto, que hoje dorme no Senhor. Um grande teólogo. Antônio Gilberto, né, meu pastor? Antônio Gilberto. Ele disse: para o homem ir ao inferno, basta apenas que ele seja honesto, que ele pague os seus impostos, que ele seja um bom pai, um bom marido, que ele pague todas as suas dívidas, que ele seja sincero e que ele seja honesto com a sua família e que ele seja verdadeiro. Aí você olha para você, para dentro do seu coração e diz: mas eu faço tudo isso. Não basta, não basta. A Bíblia diz que tem que confessar com a tua boca. Você tem que abrir a sua boca, olhar para o seu coração, para o seu introspecto, reconhecer que você não é nada, que você nasceu em pecado, que você está condenado à morte, e à morte espiritual, e padecer com o diabo para sempre. Você tem que reconhecer isso, e abrir seu coração, abrir a sua alma, dizer: Jesus, eu te quero. E começar a servir. E a partir do momento que você fizer isso, você vai ver: Jesus vai entrar no teu coração, Jesus vai fazer morada, Jesus vai trabalhar na tua vida, Ele vai mudar teu jeito de falar, Ele vai mudar teu jeito de andar, Ele vai te dar paz, ainda que tua conta não tenha dinheiro, mas Ele vai te dar paz mesmo com saldo negativo, que seja por pouco tempo, mas Deus, Ele dá paz. Só nele há paz, só nele há paz. E você vê isto aqui nesta noite. Nós colocamos as melhores roupas, como nos ensinou o pastor, nosso pastor, com seus testemunhos maravilhosos. Nós colocamos as melhores roupas e viemos aqui todos os domingos. E não é para se apresentar a ninguém, não é para chamar a atenção, tanto é que ficam todos sentados, ouvindo, cantando, louvando, e em seguida vão para casa, porque é uma adoração do fundo do coração que é feita e que nós temos a certeza que o dono dessa festa, desse culto, está recebendo. Aleluia, aleluia. Queres tu fazer essa decisão? Queres tu sentir isso que nós estamos sentindo? Abra tua boca e confessa: de Jesus eu não sou ninguém. Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho morada, eu tenho uma família, mas eu não te tenho. Reconheça isso. Aleluia, 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 aleluia. E o que eu acho bonito, irmãos, completando o que diz no versículo 42, 41 e 42, Jesus ele faz essa oração, porque ele, sabendo que ele estava ali como o próprio Deus, mas ele dependia da comunhão e da autorização do seu Pai para realizar o milagre. Jesus ele se fez homem, e ele fez isso, e ele ora e diz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aí após Jesus ele pedir autorização, e após Jesus ele saber que já tinha falado com o Pai, ele disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele defunto, já cheirando mal, todo enfaixado, ele ouve a voz do mestre, não sei onde Lázaro estava.
Eu não sei a quantos bilhões de quilômetros aqui da terra ele estava, mas de lá ele ouviu a voz do mestre dizendo: Lázaro, vem para fora. Aleluia, 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 aleluia. E você consegue ouvir hoje a voz de Deus falando no seu ouvido: vem para mim, vem para fora, sai dessa vida que te aprisiona, sai desse caminho que te maltrata, dessa vida de fachada, desses momentos sorridentes, mas quando chega no teu quarto você só faz chorar, você só faz dizer: para que eu nasci? Aleluia. Acredite, Jesus fala e Jesus revela. Eu creio que essa mensagem, essa palavra, ela tem um endereço certo. Jesus está indo aí no teu lar, está falando consigo dentro do teu coração. Você precisa de mim. Uma certa vez alguém contou uma história que houve um concurso de pinturas e o ganhador daquele concurso foi um homem que desenhou um coração. Ele desenhou um coração. E nesse coração tinha a porta. Até aí tudo bem, nós sabemos que o coração, todo coração tem a porta, e Jesus usou essa palavra dizendo: eis que estou à porta do teu coração e bato. E aquela porta, aquele coração, aquele quadro com o coração e uma porta, ele foi o vencedor daquele prêmio. Mas alguém curioso no meio da plateia perguntou: mas como você pode ter ganhado esse prêmio se eu estou encontrando uma falha neste desenho? E aquele homem disse: diga qual a falha. E ele disse: esta porta que está nesse coração, ela não tem maçaneta. E aquele homem disse: essa porta que não tem maçaneta é a porta do coração do homem. A maçaneta está por dentro. E Jesus, quando chega à porta do coração do homem, ele bate, ele chama, ele toca. E o homem, cabe a ele ouvir e abrir a porta do seu coração. O segredo é este: ouves a voz de Deus, abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada, deixa Ele controlar a tua vida. Ele sabe, irmãos. Jesus sabe fazer morada, Ele sabe controlar tudo. Ele conhece os batimentos do teu coração, Ele sabe a tua pressão arterial, sabe. Ele sabe o dia de amanhã. Não te preocupas com o dia de amanhã, Deus já está lá no amanhã. Aleluia. Se você olhar para o mundo se baseia em tecnologia. O mundo se baseia no que os homens falam. Se publicarem agora à noite nas manchetes de todos os jornais, das redes sociais, que vai ter um tsunami amanhã devastador, todos os voos vão ser cancelados, irmãos, porque vai faltar voo para as pessoas saírem do país. Porque o que fala mais alto hoje é o que o homem diz muitas das vezes. Mas está aqui, olha, a boca de Deus, a maior profecia, a coisa mais sublime que você possa olhar e fitar seus olhos e depositar sua confiança, está aqui nas minhas mãos. Está na mão desses crentes que você ignora quando passa na sua rua. A Bíblia Sagrada. Esta é a verdadeira boca de Deus. E não há falha aqui não, irmãos. Não há falhas aqui não. Esta Bíblia fala que Jesus, após ele subir, após ele ressuscitar, depois do terceiro dia, os seus discípulos choraram e disseram: mestre, tu vai nos deixar? E ele subindo, ele disse: eu vou, tenha calma, eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar, porque Maria vai me servir, eu vou preparar um lugar para ela. João vai me servir, eu vou guardar o lugar dele. Guilherme vai me servir, eu vou guardar o lugar dele. Você que está me ouvindo, o teu lugar está preparado e o teu coração está fechado. Como é que ele se encontra nesta noite? A oportunidade está sendo franqueada para você. Acredite. Basta que você apenas acredite. Basta que você apenas se derrame. Reconheça que você não é nada. Aleluia.
O quarteto cantou um hino muito bonito e a letra diz: se Deus não for o primeiro no seu coração, primeiro em tudo, primeiro de manhã, o primeiro quando você vai dormir, o primeiro quando você vai fazer suas refeições, o primeiro na hora das decisões, o primeiro na hora que você tem dinheiro no banco, dinheiro no bolso, na hora que você está bem de vida, Jesus é o primeiro. Se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Não adianta de nada. Se você fechar seus olhos neste mundo e abrir na eternidade, aonde você vai abrir os olhos? Nos céus ou no inferno? Aonde irás abrir os seus olhos da eternidade? A eternidade é certa. A eternidade, ela é real. Alguém perguntou um dia a um sábio: me descreva a eternidade. Ele disse: chegue no topo do Monte Everest, o monte mais alto, e mande um beija-flor. Uma vez no ano, dá uma bicada lá no topo do Monte Everest. Quando ele vai conseguir destruir o monte? Acabou-se. Não tem como imaginar. Isto é eternidade. Então a eternidade tem dois caminhos: céu e tem inferno. Jesus é o primeiro na tua vida? É o primeiro no teu coração? Ou você ainda está em cima do muro? A tua vida, você sabe até quando ela vai durar? Você sabe até quando você estará com seus filhos, com seus familiares? Até quando você é dono da sua vida? Você muitas das vezes diz: eu sou o dono da minha vida, eu construí patrimônios, eu fiz tudo, escrevi uma história. É verdade. Deus nos dá a oportunidade de viver, de nascer, de crescer, de desfrutar da vida, mas um dia ela será tomada. E este momento só cabe a Deus e mais ninguém. E quando este dia chegar, seja hoje ou seja amanhã, aonde irás abrir os olhos para a eternidade? Aonde irás abrir os olhos para a eternidade? Aleluia, aleluia. Quero dizer para você que Deus te deu essa oportunidade hoje. Você está aqui ou você está nos ouvindo, é porque você está tendo uma oportunidade. E Deus, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Grandes. Ainda hoje existem pessoas que desafiam a Deus. Ainda hoje existem pessoas que desafiam a Bíblia. E dizem que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia não fala a verdade, que existem contradições. E nós temos histórias na Bíblia fantásticas. Uma delas que eu me deleito é a história de José. Um jovem que foi criado à beira dos seus irmãos e rejeitado, e invejado e desacreditado. E depois de uma tentativa de acabar com a vida de José, jogaram José no fundo do poço. Pegaram José e jogaram ele lá dentro. Eis aí o sonhador, vamos deixar ele aqui. Aí outro disse: mas rapaz, ele vai morrer aqui, vamos tirar José daí, vamos fazer algo que não deixe pistas. Outro disse: vamos fazer algo menos mal com o nosso irmão, é nosso irmão. Aí ia passando uma caravana de vendedores e pegaram José, e compradores, e venderam José. Aí Deus disse: o caminho de José é dentro do carro desses compradores. Tem coisas grandes para a vida dele. E lá vai José sendo levado como uma mercadoria barata, irmãos, sem preço, desacreditado, desprezado. Aí vai José, e quando ele chega lá no Egito, Deus disse: vou começar a te honrar aqui nos mínimos detalhes. José honrou o nome do Senhor. Se você ler a história da vida deste homem, você vai se deleitar, vai ver o que Deus fez através da vida dele. E José foi levado até a prisão por uma falsa que levantaram contra ele. Mas lá Deus disse: vou honrar você aqui na prisão. Deu a chave do cárcere para ele. E ele foi honrado novamente como chefe dos prisioneiros. Sai agora, entra agora, vou fechar, vou abrir, a moral é minha. Deus honrando José ali dentro. Um dia levam José à presença do faraó. E ali José interpreta o sonho. E depois de interpretar aquele sonho, o faraó disse: não tem homem mais inteligente e sábio do que esse jovem. Vou colocar esse homem no meu trono. Lembra daquele menino que estava lá dentro do poço? Esse homem agora senta no trono.
Aí uma certa ocasião, já vou encerrar, meu pastor. Uma certa ocasião, uma professora na sala de aula disse: hoje vamos ter aula de filosofia. E por favor, quem for crente aqui, não venha me falar de Bíblia, não venha me falar que abriu-se mar vermelho, não venha me falar que leão não comeu homem com fome, nem muito menos que um egípcio foi governador, um hebreu, obrigado. Um hebreu foi governador no Egito. Não pode. Aí já está contradizendo a história, já está contradizendo as leis. E todo mundo calou a boca. E um crente, irmãos, um crente, aquele crente que é desprezado, que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, disse: professora, posso ter a palavra? Disse: pode. Disse: eu concordo com a senhora. Não poderia haver esse erro, que um homem que é hebreu regeria o Egito. Mas eu digo para a senhora que Deus, Ele cria situações para o nome dEle ser glorificado. A Bíblia diz, professora, que José foi nomeado egípcio e casou-se com um egípcio, então ele tinha condições de assumir o trono. Aleluia! Deus cria situações e faz o nome dEle ser erguido. Eu digo para você, o nome de Jesus, ele vai ser erguido nas manchetes de jornais. Não sei se hoje à noite, eu não sei se amanhã, se daqui a um ano. E quando esse nome for erguido, será tarde demais. Abre a porta do teu coração e recebe a Cristo como teu Salvador. Que Deus nos abençoe.